Já tem um próximo. Tem um pedido de oração pela irmã Nair, que é a sogra do Denis. E o Denis é o filho do Jesus. Nós vamos orar pela irmã Nair e vamos continuar orando pelos irmãos que necessitam de oração. Tá? Então, orem para todos, né? Todos nós precisamos de oração. Vamos ficar em pé e depois o Cidinho vai dar uma introdução da mensagem. Senhor Jesus, amém. Obrigado pelo seu cuidado amoroso, pela sua grande obra em nossas vidas. Amém. Obrigado mesmo, Senhor. Estamos aqui para dar testemunho de que o Senhor tem feito em nossa vida. Abençoe essa comunhão e que todos os irmãos se sintam à vontade para compartilhar, exercitando o seu espírito. Aproveitamos esse momento para orar para a nossa irmã Nair, que necessita de oração. Colocamos ela diante do Senhor. E também demais irmãos que precisam. Nós estamos colocando todos diante do Senhor. Colocamos diante do Senhor o Tarso, colocamos o Armando, a Marlene, Vicente, João Menuso e demais irmãos que precisam de Ti. E oramos por cada um de nós também. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado amoroso. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, nos abençoa nessa hora. Possamos ter uma meditação profunda na Tua Palavra. E olharmos para dentro de cada um de nós. E ver aonde nós estamos. Senhor, o nosso desejo é crescer até a maturidade. Por isso, nessa manhã, que nós tenhamos uma reflexão profunda do nosso ser. E assim possamos prosseguir, seguindo o Senhor com um coração puro, Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Dando uma olhada nas minhas anotações, eu achei aqui algo muito importante e interessante, que serve também como incentivo para a palavra que nós estamos estudando essa semana. É o seguinte, irmãos. A palavra é a seguinte. Eu anotei isso aqui no dia 6/5 de 1916. 2016. Preste atenção, irmão. Exigência excessiva. Os mandamentos do Velho Testamento, e que não foi cancelado, ele está em vigor até hoje. E esse mandamento, ele tem uma exigência excessiva. E é isso que eu quero ler para os irmãos. Todo mandamento na Bíblia é uma exigência excessiva, quer dizer, é uma exigência infindável. Tá? A exigência de Cristo são tão severa que exige a nossa vida. Então, quando nós cremos no Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. O mandamento do Velho Testamento, que está em vigor até hoje também, que nós cumprimos pela nossa vida em Cristo, o nosso viver em Cristo, a nossa observância a todos os ensinamentos do Senhor, que nos leva a ganhar o Senhor, a ponto dele saturar todo o nosso ser, toda a nossa vida. Então, é um mandamento excessivo.
quem quiser seguir o Senhor, conforme o próprio Senhor diz, nós temos que negar a nós mesmos. E aí os irmãos vejam quão difícil é se nós queremos fazer isso aí pelo nosso próprio esforço. Por isso a palavra de hoje, ela vem nos esclarecer que não é pelo nosso esforço que nós vamos ser um vencedor de entrar no reino. Quem vai entrar no reino é exatamente aqueles que são fracos, que não confiam em si mesmo e confia totalmente no Senhor. O conceito natural disso aí é muito complicado, né? As pessoas acham que eles são fortes, muito fortes. Eu sou mais forte do que o fulano. Eu também sou mais forte do que o irmão Beltrano. Mas não tem forte, irmão. Todos nós somos fracos. Nesse aspecto, todos nós somos fracos. Por isso nós precisamos do Senhor, para que o Senhor nos leve a um estágio que nós entreguemos a nossa vida ao Senhor. Não tem vencedor, não tem aquele que vai receber a vitória, receber a coroa, se não confiar e se não estar totalmente cheios do Senhor, repleto do Senhor, pleno do Senhor. Por isso me chamou a atenção essa anotação que eu fiz, que a nossa caminhada para ser um vencedor, que está relacionada a muitas coisas que nós fazemos enquanto nós vivemos aqui na Terra, principalmente amarmos os nossos irmãos, logicamente amar o Senhor acima de tudo, porque se nós não amarmos o Senhor acima de tudo, nós não temos força alguma para amar irmão nenhum. Nós vamos amar só aquelas pessoas que nós temos um bom aconchego com eles. Mas nós precisamos amar os irmãos e muito mais, amar também os pecadores. Ninguém é descartável, irmão. Ninguém é descartável. Eu já encontrei pessoas na rua, que era já conhecido meu há muito tempo e tal, nós somos muito difícil. Algumas das pessoas assim. Eu parava, pregava o evangelho para ela e levava ela a invocar o Senhor. E o que eu achava mais importante é o seguinte, eu perguntava, você quer receber esse Senhor de quem eu estou falando agora? Ele falou, quero sim. Então repete comigo, eu vou orar e você repete comigo. Eu orava e a pessoa repetia. Irmãos, daí para frente é o Senhor que sabe. Essas pessoas realmente professaram que receberam o Senhor. E foi isso que Paulo disse ao carcereiro de Filipos, né? Crê no Senhor Jesus. Ele falou, o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, a salvação eterna, basta nós crermos no Senhor. Mas, após crermos no Senhor, se nós queremos ser um com o Senhor, para que o Senhor realize o propósito, ou melhor, consuma o seu propósito na terra, nós precisamos de ser os seus cooperadores. Então, quando eu falo cooperador, você vai pensar assim, cooperador é o Monli, o Atmani, Ron Kengas, Ed Marques, e vai por aí afora. Eles são cooperadores, irmão. Mas você também é. Porque no momento em que você prega o Evangelho, alguém recebe o Senhor, você está sendo um cooperador com o Senhor. Porque o Senhor não vem diretamente pregar o Evangelho para você. Ainda que ele tenha vindo a Paulo no caminho de Damasco, mas depois ele ainda pediu, quando Paulo recebeu o Senhor ali, ele ainda pediu para que ele fosse em Damasco para contatar uma pessoa que era um representante do corpo. E você, irmão, é um representante do corpo. A palavra dessa série de mensagens que nós estamos vendo é experimentar, desfrutar e expressar Cristo. Então, veja bem, tem uma sequência. Nós precisamos primeiro experimentar, experienciar. Aí depois você precisa desfrutar. O que é desfrutar? É como quando você toma gosto daquilo, e aquilo passa a ser para você uma alegria, uma satisfação, né?
Você, quando vai numa mesa que você está com fome, você experimenta a comida, uma comida muito gostosa, aí você desfruta aquela comida. Entendeu? Você desfruta aquela comida e você vai ter um vigor na sua saúde. Então, aí você cumpre a determinação daquela comida que você comeu, que é para sustentar o vosso corpo. Hoje também, irmão, nós estamos no corpo. Nós estamos no corpo de Cristo. E nós precisamos ser fortalecidos no corpo de Cristo. Cada um de nós tem que ter essa consciência de que você não vive uma vida da maneira que você quer viver. Não. Você vive uma vida no corpo. Não adianta você querer se separar de mim, porque eu estou no corpo, e nem eu separado de você. Nós estamos no corpo. E estar no corpo é uma coisa, é algo sério, digamos assim, que é o ápice de tudo o que se possa pensar nessa terra. Estarmos no corpo de Cristo. Uma vez que você creu, você está no corpo de Cristo. Então, iniciando essa série de mensagens, que deve ser 6 mensagens, né? Nós vamos... 6 mensagens. Eu vou falar pouco, mas eu quero tocar num ponto que os irmãos depois possam também enriquecer. O que nós vamos compartilhar, a mensagem dessa semana foi: aquele que é formado nos crentes. Irmãos, você receber Jesus, você receber o Senhor, é a maior coisa que você está fazendo. É algo muito elevado. Mas, por ser elevado, não quer dizer que não possa ser mais elevado ainda. O Senhor quer que você receba e que você também, que Cristo seja formado em você. Isto é, você dê a sua vida, a direção da sua vida, de tudo que você tem, dê ao Senhor. Mas para isso, irmãos, não adianta você dizer: não, eu já entreguei tudo para o Senhor e tal, mas o seu coração sabe o que você está falando. Você não entregou, não. Tem muita coisa que você precisa entregar. Primeiramente, você tem que entregar você mesmo. Por isso que eu li essa frase que eu vi em 1916, que a exigência do Senhor é muito maior do que qualquer tipo de exigência. Nós temos que dar a nossa vida, entregar a nossa vida. Eu tenho alguma experiência disso, irmãos. Eu tinha muitas coisas que eu gostava demais. Eu achei que não dava para conciliar a vida da igreja, a vida com o Senhor, com essas coisas. Então, eu precisei deixar. Não estou me colocando aqui como herói, não. Estou dando um exemplo da minha própria experiência. E é coisa que a gente gosta. Mas, irmãos, você vai trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilha? Você vai trocar o direito de viver eternamente saturado com o Senhor para ter alguns prazeres aqui nessa terra que é tão passageiro? Você vai numa festa que você gosta muito, terminou a festa, pronto, acabou. E daí? Tem que ter outra festa. Por que tem que ter outra festa? Porque você ainda não tem Cristo como a sua festa de todos os dias. Você não tem Cristo como a sua realidade de todos os dias. Você não tem Cristo aumentado em você cada dia. Então você precisa de alguma coisa para preencher. Entendeu? Irmãos, a nossa vida ela tem que ser considerada, reconsiderada, e cada dia nós não nos despregarmos da Bíblia, da palavra e do ensinamento saudável que o Senhor tem nos dado. Não despregar de hipótese nenhuma. Eu vejo que a minha disposição hoje, fisicamente falando, já não é a mesma disposição de tempo passado. Mas uma coisa eu sei, que só sou fortalecido se eu, de fato, desfrutar a palavra. Ler a palavra
apenas como uma devoção. Eu já li então esse versículo, tal, tá bom. Então, não é isso. Você tem que comer a palavra. Você tem que ler a palavra e aquela palavra se tornar uma experiência para você, uma realidade para você. A vida é passageira, irmão. Eu me lembro, tempo atrás, aí, que eu tinha 14 anos, já se passaram 56 anos. Entendeu? Parece que foi ontem. Quando nós compramos esse terreno aqui de baixo, começamos a construir um salãozinho no fundo, que, por sinal, esse salãozinho foi muito abençoado, porque aqui teve o irmão Tito, teve o irmão Samuel Cheng, teve o irmão Xangão. Ele veio aqui, entendeu? Parece que foi ontem. Mas, irmãos, nós precisamos atentar por essa palavra, olhando para o título dela. Aquele que é formado nos crentes. O Senhor quer se formar em você. Ele quer tomar a direção da sua vida, mesclado com você, e você fazendo, é o Senhor fazendo, porque Ele está mesclado com você. É exatamente isso que o Senhor quer, e essa é a economia, o plano, o propósito eterno de Deus. Cristo sendo mesclado conosco, para que nós possamos viver uma vida que testemunhe o Senhor e também coopere com o Senhor enquanto nós estamos aqui na terra. Quantos têm o desejo de apacentar, de ajudar um irmão a ir na casa dele, ir lá e ler a palavra com ele e apacentá-lo? Quantos têm? Não quero saber quem são, mas eu quero saber quantos têm. Agora você veja com você mesmo. Irmão, se não tiver isso, não tem igreja. Se não tiver o apacentar, não tem igreja. Não tem Cristo formado nos irmãos. Mas se houver apacentamento, o irmão vai começar então a ver que tem alguém que gosta dele, que é a pessoa, né? Mas depois ele vai ver que tem alguém que gosta muito mais dele ainda, que é o próprio Senhor. Aí ele vai ser cativado pelo Senhor. Ele vai ser cativado pelo Senhor. E aí ele vai querer fazer isso também. Mas para isso, irmãos, Cristo precisa ser formado em nós. Eu quero ler a primeira frase relevante aqui. Por meio da encarnação, o Filho unigênito... Vamos ler junto, irmãos? Quem tem o matinal? Por meio da encarnação, o Filho unigênito de Deus revestiu-se da humanidade e tornou-se um homem, Deus. Depois, em ressurreição, Cristo nasceu para ser o Filho primogênito e, ao mesmo tempo, seus crentes nasceram para ser os muitos filhos de Deus. O Filho de Deus, irmãos, segundo a Trindade, ele sempre existiu. Ele é o próprio Deus. Então, quem se encarnou foi Deus. Ali na terra existia um homem Deus encarnado, num corpo sem pecado. Mas ainda esse corpo não estava, ou melhor, ele não tinha sido reconhecido como filho de Deus. Mas enquanto ele viveu na terra, ele usou aquele corpo que tem os mesmos sentimentos que nós temos, as mesmas necessidades que nós temos, mas naquele corpo, Satanás nunca conseguiu entrar. Até que ele morreu. Ele morreu, mas não ficou na morte, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, então ele foi declarado Filho de Deus em todo o seu espírito, alma e corpo. Ali, então, ele foi declarado Filho de Deus. Mas o mais importante é nós notarmos, irmãos, que quando o Senhor morreu, nós todos morremos com Ele. Ainda que você ainda que você não tenha nascido, mas para Deus Ele já viu você
ali no corpo de Cristo, quando ele foi sepultado. E quando o Senhor ressuscitou, na sua soberania, Deus já via a Nova Jerusalém. Porque foi um parto universal. Saiba de uma coisa, irmãos, quando o Senhor ressuscitou, você estava nele. Então veja bem, Cristo nasceu para ser o primogênito, o filho primogênito. Ao mesmo tempo, seus crentes nasceram para ser os muitos filhos de Deus. Então, na ressurreição de Cristo, quando Cristo nasceu, o homem Deus, todos nós nascemos com ele. Foi um parto universal. Aqueles que ainda não nasceram, eu acho que deve faltar uma semana, para menos, para eu ser o bisavô pela segunda vez. Essa menininha que está no ventre da Esther também estava nesse parto universal. Entenderam, irmãos? Você nasceu com Cristo quando Cristo também nasceu o Filho de Deus. Está certo? O Filho de Deus reconhecido no seu corpo, na sua carne. Então, irmãos, esse é um entendimento que todos os irmãos precisam ter. Os irmãos sabem que a palavra de Deus, ela não é difícil, ela é cheia de detalhes. Mas se você pegar o fio da meada, você vai entender e você vai saber o que é realmente nós estamos na vida da igreja, na economia de Deus, e o que é você não estar. Nós, irmãos, ninguém é descartável. Não é porque você não sabe ler. Eu admiro alguns irmãos que eu conheço, não quero expor, mas eu admiro os irmãos que eu conheço que nem ler não sabe. Mas ele tem um amor profundo pelo Senhor e pelos irmãos, porque não adianta nada nós dizemos que amamos o Senhor e não amamos os irmãos. É uma vida sem sentido. Não é que nós temos. Nós temos sim, mas nós precisamos cultivar o amor do Senhor em nós para que nós possamos também amar os irmãos. Vou ler só o primeiro ponto aqui e vou parar, irmão. Tomara que eu pare mesmo. Aquele que é formado em nós. Bom, Cristo está em você. E, sem dúvida nenhuma, ele tem um estágio já cultivado em você. Você já tem algum estágio de Cristo. Mas ele não quer 10%, 50% ou 90%. Ele quer 100%. Você tem que nós temos que ter 100% ser Cristo ser formado em nosso ser 100%. Então, ele está sendo formado em nós. E se você ler, quando Paulo fala a Gálatas, os irmãos Gálatas, que estavam desviando do Senhor, que um dia ele já tinha pregado o Evangelho, eles tinham recebido o Evangelho, mas depois ele entrou para as filosofias e as doutrinas estranhas. Então, Paulo ficou muito triste. E ele foi lá. E depois nós falamos mais um pouco sobre isso. O Novo Testamento revela que Cristo está profundamente relacionado ao nosso interior e deseja ter um relacionamento subjetivo conosco. Esse relacionamento subjetivo conosco é ele no nosso espírito. Mas ele no nosso espírito, ele quer novamente, ou melhor, ele quer se expandir para o nosso ser. Ponto A, Deus revelou seu Filho em Paulo e em nós. Por que o irmão escreveu isso? Porque ele revelou seu Filho em Paulo e revelou em você também que creu no Senhor. Mas ele está lá no profundo do nosso ser. Ponto 3, no Novo Testamento, revelado é usado de maneira profunda, relacionado ao nosso espírito. Por que você creu no Senhor? Porque o Senhor tocou
o seu espírito. O Senhor abriu o seu ser e ele entrou no seu espírito e agora está lá. Mas ele não quer ficar lá. Ele quer se expandir para todo o seu ser. Ele quer se expandir para todo o seu ser. Então, voltando novamente naquilo que Paulo dizia, que ele estava sofrendo dores de parto até que Cristo fosse formado nele, eu quero ler um trechinho aqui para os irmãos e encerrar. Em Gálatas 4,19 ele fala: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Tende em vós essa maneira de pensar que houve em Cristo Jesus. Aí, irmãos, Cristo está formado em nós, porque nós ganharemos uma maneira de pensar que também teve em Cristo Jesus. O que ele queria? Cumprir o propósito de Deus, fazendo com que todos os homens pudessem ser saturados, totalmente cheios de Cristo. Louvado seja o Senhor. Isso aqui precisa acontecer conosco, irmão. Paulo sofria as dores de parto para que Cristo fosse formado nos Gálatas. Os irmãos creram no Senhor, todos creram no Senhor, sem dúvida nenhuma, mas agora tem que existir os filhos de Deus que se disponham a ajudar esse irmão para que Cristo seja formado nele e ele se torne também um membro atuante no corpo que ajuda na edificação desse corpo. Não é o irmão pregando aqui na frente que vai resultar nisso, irmão. Eu vou falar uma coisa que não é eu que falei, não. O irmão Ed Marco falou numa das últimas mensagens. Ele estava falando um assunto, e aí ele entrou no assunto do apacentamento. Aí sabe o que ele falou, irmãos? Um apacentamento vale mais do que 10 mensagens dessas que nós estamos dando nesse treinamento. Irmãos, ele não está menosprezando as mensagens. Elas são necessárias, porque é uma abertura para nós. Mas depois nós estamos da prática. A prática, o que é? Apacentar os irmãos. Para apacentar os irmãos, o que precisa, irmão? Você está constituído. Se você não está constituído, o que você vai falar para o irmão? Você tem que aprender a ouvir e tem que aprender também a corresponder com o irmão. Paulo sofria dores de parto para que Cristo fosse formado nos Gálatas. Os irmãos sabem que Paulo já tinha pregado o evangelho para os Gálatas. Os Gálatas já tinham recebido o Senhor. Mas depois eles caíram na doutrinas falsas, filosofia e outras coisas. Aí Paulo ficou muito triste com isso. Era para Paulo dizer o seguinte, irmãos: já preguei o evangelho para ele, falei tanto para ele, gastei tanto tempo com ele, eles que se virem, façam o que quiser. Não. O nosso encargo pelo irmão é enquanto ele viver. Entendeu? Enquanto ele viver, o nosso irmão, temos que ter encargo para ele. Não tem ninguém descartável, não, irmão. Cristo, uma pessoa viva, é o centro do evangelho de Paulo. Sua pregação tem como alvo gerar Cristo, o Filho de Deus, nos crentes. Isso difere muito do ensinamento da lei de letras. Assim, o livro de Gálatas é enfaticamente centrado em Cristo. Cristo foi crucificado, Gálatas 3:1, para redimir da maldição da lei. Por que da maldição da lei? Porque ninguém conseguia cumprir a lei. Se você entrasse para cumprir a lei, você já estava em maldição. Porque você não consegue cumprir a lei. Então, Cristo nos livrou disso. Assim, a lei de letra, né, irmão? Porque a lei realmente ela não caiu nada, a não ser aquele mandamento que era ritual. Mas os demais, toda a lei ainda vigora. Você pode matar, você pode roubar, você pode desfazer do seu pai e da sua mãe? Nada disso, muito pelo contrário, você tem que honrar. Assim foi Cristo crucificado, para redimir da maldição da lei e resgatar-nos do curso religioso maligno do mundo. Ele foi ressuscitado dentre os mortos para viver em nós,
fomos batizados nele, identificados com ele, e nos revestimos dele. Vestimos-nos com ele. Então aqui volta o título da mensagem, irmão. Cristo, aquele que é formado nos crentes. Irmãos, Cristo tem que ser formado nos crentes. Mas como que ele vai ser formado? Quando você é alguém que ama o Senhor, busca o Senhor e labora no Senhor. Isso aqui não é para você decorar. Isso aqui é para você abrir e ver os princípios e entrar na palavra. Quando você entra na palavra, você então vai ver, puxa vida, é isso mesmo. Precisamos disso. Irmãos, que Deus abençoe e que vocês tenham aproveitado esse pequeno compartilhar.